Gente amada, gente querida, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Passando aí para gravar-lhes mais um pão diário, seria uma espécie de parte 2 daquilo que falamos no dia de ontem. Ontem nós falamos que perder muito não é sinônimo, não é igual de perder tudo, ter pouco não é igual não ter nada. Falamos sobre isso no dia de ontem. E hoje, aproveitando a mesma linha de pensamento, tá? Ainda fundamentada na mesma personagem, aquela pobre viúva, de Lucas capítulo de número 21, e a Bíblia é maravilhosa, né? Porque a Bíblia dá voz a quem voz não tem. A Bíblia toma exemplos de pessoas pobres, pessoas simples, pessoas que vivem na ignomia, no opróbrio, pessoas que têm muito aquém, né? Para ensinar o trem. Então, é só a Bíblia que faz essas coisas, né? A Bíblia nos manda olhar para a formiga, a Bíblia nos manda aprender com a serpente, aprender com a pomba. Então, a Bíblia ensina-nos, né? Através da palmeira, através do cedro do Líbano. A Bíblia ensina-nos das mais múltiplas e variadas formas. Agora, a questão é, esta mulher, ela vai ao culto, ela vai ao templo, ela vai ofertar a Deus. Ela cumpre Deuteronômio 16 e 16. E lá não necessariamente se aplicaria a ela, mas é a lei da liberalidade, da generosidade. É a disposição e entrega. É entender que mais vale dar do que receber, Atos 20 e 35. Então essa mulher, ela viveu realmente a essência do Evangelho. Mas a questão é, pelo menos nominativamente, pelo menos teoricamente, nós somos sabedores disso. Nós somos sabedores, penso que sim. Quem dá ao pobre empresta a Deus, Provérbios 19, 17. E Deus, diz a Bíblia, pagará o benefício. Então quer dizer, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se nós somos sabedores disso, por que não fizemos? Às vezes nos escondemos atrás de algumas desculpas descabidas, desprovida de sinceridade, de honestidade. Por exemplo, esta mulher poderia alegar o que já iniciamos na nossa fala ontem, poderia dizer, né, eu tenho pouco, então farinha pouca, meu pirão primeiro. Então ela está esvaziada, né, do egocentrismo, beleza, ok. Mas a questão é o seguinte, nós devemos ofertar para Deus de acordo com o padrão de Deus, de acordo com o padrão de quem se oferta, a quem oferta-se, o endereço, o destinatário, não o remetente. Conseguiu entender isso? Então, assim, se a oferta para Deus e nós queremos agradá-lo, os parâmetros, os ditames que devem ser observados, quando a gente fala de oferta, não nos restringimos a dinheiro, tudo aquilo que a gente oferta em vidas, em pessoas, porque a gente fala assim, ó, eu faço para Deus, mas se você parar para analisar, na verdade nós não fizemos muitas vezes, é porque de fato não fizemos para Deus, e o pouco que fizemos, às vezes não nos alegramos nisso, porque de fato não fizemos para Deus. Eu não estou aqui invasivamente, adentrando vida dentro, e nem querendo aí julgar seu sentimento. Mas vê se você consegue identificar-se e ser honesto, e ser sincero, fazer uma introspectiva, uma análise reflexiva, e ver se tem nexo, tem coerência o meu ponto de argumentação. Por exemplo, ela poderia dizer, Deus é grande, e de fato ele o é. Ela poderia dizer, o templo é suntuoso, faraônico, majestoso, extraordinário, incomum, sobre-humano, grandes quantias são depositadas aqui, e eu tenho vergonha de chegar diante de Deus com um pouquinho que eu tenho para entregá-lo. Ele é muito merecedor, ele merece muito mais. Ela poderia alegar isso. E é verdade, se ela realmente tivesse esse sentimento, ela teria um sentimento legítimo, verdadeiro. Só que bem da verdade também é que todas as vezes que nós nos debruçamos, apoiamos-nos em desculpas como esta,
nós nos tornamos ainda mais desprezíveis. E desculpa o radicalismo, né, na expressão. Por quê? Vamos ser honestos. Você que, assim como eu, sabe, Deus está trabalhando comigo aqui nesse texto, nesse ponto. Estou colocando o tique e o teco aqui para funcionar. Você como eu, falar da experiência pessoal. Pouquíssimas pessoas que eu conheço gostam tanto da musicalidade como eu. Eu gosto muito de música. Eu vejo que musicar a Deus é decoroso. E Deus é decoroso. E é gostoso demais louvar ao Senhor. E por muitas vezes eu o fiz. Mas por um alto senso crítico e por uma crítica pessoal, eu às vezes deixo de cantar, deixo de louvar a Deus, por entender, e às vezes até debruço-me nisso, tendo isso como sinônimo de humildade. Então eu deixo de cantar porque eu julgo-me incapaz, e de fato sou. Eu julgo-me pormenorizado, eu julgo-me que eu não tenho a voz, né, o pulmão do Vitorino Silva, eu não tenho a voz afinada de A, B ou C, e por eu não ter essa capacidade musical, então eu vou esconder-me atrás disso e deixar de fazer. Mas vamos ser honestos, aqui no intro mesmo, será que a minha vergonha ao cantar, eu às vezes brinco que eu sou desafinado até para bater palma, né? Será que, de fato, o que me leva a não cantar como deveria, ou pelo menos com a frequência, será que realmente é movido pelo sentimento de humildade? Olha como ele é humilde, como ele é coerente, né, e perceptivo, ele percebe que ele não é capaz. Bom, eu penso que eu não sou capaz de viver da música. Eu não sou capaz de ser um parâmetro para a musicalidade, para os musicistas. Eu não sou capaz de gravar um CD. Eu acho que eu preciso colocar-me, situar-me em meu devido lugar. Mas quem disse que para louvar a Deus eu preciso ser capaz de ter uma capacidade vocal? Não estou atrás disso também, partindo para o outro extremo, querendo dizer que eu posso fazer para Deus de qualquer jeito, de modo algum. Deus merece o melhor. Só que o melhor desta mulher eram aquelas poucas moedas. O meu melhor é o meu timbre vocal, o meu melhor é isso. É o máximo que eu posso fazer um curso vocal para melhorar um pouco, mas eu não tenho esse talento nato, como muitos o têm. E vamos ser honestos e parar de rodeios, eu não canto mais vezes na igreja, não é porque eu digo que Deus merece muito mais e eu tenho muito menos para entregar. Não, vamos ser honestos, eu não canto mais vezes na igreja por causa dos homens, por causa das pessoas, porque tem alguém que canta melhor do que eu, porque, aliás, não é um alguém, são muitos, porque tem alguém que sabe mais do que eu, e por essa percepção deste alguém perceberá que eu estou aquém, e eu posso tornar-me motivo de chacota. Então, por causa disso, eu deixo de cantar. Então, vamos ser honestos, não tem nada a ver com Deus na história. E essa mulher ensina-me isso. Alguém poderia olhar para ela e tentar ridicularizá-la, dizer: olha a oferta que ela vai dar para o grande Deus. Isso é esmola, isso não é oferta. Alguém poderia dizer, mas não, é oferta mesmo. Para ela era de grande valia. De fato, para A, B ou C, o valor, e quem sabe teu valor não te coloca preço, você sabe disso? Para Deus, valor e preço são duas coisas bem diferentes, e não apenas para Deus. No mundo comercial, cujo eu sou um profissional do ramo, valor e preço são duas coisas totalmente diferentes. Nem tudo é preço, mas aqui a aula aqui não é de venda, né? Não é aqui, o assunto em pauta não é isso. Mas a verdade é, para ela era muito. Na verdade, percentualmente falando, escalonado, numa linguagem agora mais técnica da área de venda, escalonadamente falando, ela estava entregando pleno.
Ela não estava entregando um valor na intencionalidade de reter algo. Ela estava entregando aquilo porque aquilo era o tudo dela, era o máximo dela. Então termino, e desculpa a extensão aí do vídeo, dizendo-te: fizemos de fato para Deus? Você que deixou um departamento que dirigia, que liderava, realmente deixou de fazer por julgar-se incapaz e por entender que Deus é muito mais e merece muito mais, ou por causa dos homens? E daí, meu irmão, a gente vai entender uma coisa: nós nem sempre fizemos de fato para Deus. Então que Deus pelo seu Espírito nos guarde, nos ajude, nos policie, que Deus pelo seu bendito Espírito possa orientar-nos a realmente estarmos vazados de qualquer outro sentimento que não seja efetivamente, totalmente, diretivamente, plenamente para Deus. Se é para Deus, é o melhor, porque Ele merece o melhor, indiscutivelmente. Mas se é para Deus, então é para Deus, não é para os homens. Então esvaziemos-nos de qualquer egocentrismo, de qualquer ego pessoal, de qualquer justiça humana, de qualquer meritocracia humana, e escondemos-nos em Deus. Eu dei o meu exemplo do louvor, talvez você pode dar outro exemplo em qualquer outra área da sua vida. Então não envergonhe-se. Se é para Deus, faça o seu melhor, ainda que o seu melhor seja muito aquém do que muitos outros entreguem. Talvez o qualquer jeito, ou o pior de alguns, seja muito melhor do que o meu melhor. Mas só que para Deus, Ele perceberá que se o meu melhor realmente é o meu melhor, ainda que nos ouvidos de alguns seja o pior, Deus o terá como melhor. É por isso que a Bíblia diz que o primeiro é o último é o primeiro, humilhado é exaltado, exaltado é humilhado. É por isso que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Feliz é o que chora, porque realmente Deus ele pesa em balança precisa. Os desiguais precisam ser julgados e tratados desigualmente. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Então sempre aqui pensando em Bíblia, pensando em igreja, pensando em Deus, aplicando em nossas vidas, como diz 1 Coríntios 10, 9, Romanos 15, 4 e outros textos mais. Tudo que escrito está escrito para nosso exemplo, não para nossa vergonha. É para Deus, é o melhor, ainda que não seja o melhor, mas é o meu melhor. Tá bom? Deus abençoe em Cristo Jesus.